E junto a isso tudo, eu tenho uma outra trajetória para contar para vocês verem que vale a pena sonhar, né? Não tem só um caminho, tem vários caminhos. Olha, lá da minha casa nós somos 3, né, irmãos? Eu, a Cássia, que me convidou a fazer esse vídeo, num projeto aí da escola de vocês, e meu irmão caçula, o Marcos. E o Marcos, eu tenho ele assim, como filho, ajudei a criar, ele nasceu, estava com 11 anos, ajudei minha mãe a criar, sou madrinha dele. E o que aconteceu? Eu e minha irmã, nós fizemos faculdade e ele começou a fazer, mas não gostou. Ele não achava, talvez ele estava naquele momento passando esse momento que vocês estão passando aí agora. Ele não sabia o que fazer. Ele tinha feito curso de modelagem no Senai, passado numa seleção de 25, onde caiu de 125, caiu para 75, depois 35, 25 e depois 15. Cada uma etapa dessa era uma prova. Ele foi peneirando, e ele conseguiu, né? Ele entrou nesses 15, fez o curso de modelagem no Senai naquela época. E ele estava trabalhando como modelador e a firma estava fechando, né? E ele estava desempregado, recebendo o seguro-desemprego. E eu encontrei com ele no caminho onde eu estava levando minha mãe ao médico. E ele estava voltando para nossa casa, indo para casa, né? Nessa época eu já estava casada. Aí eu falei com ele, Marquinhos, vamos lá com a minha mãe, eu tô de carro, vão com a gente. E lá, enquanto minha mãe consultava, eu cheguei perto dele, a gente já tinha tentado de tudo, sabe? Para ele poder estudar, mas ele não é esse o meu caminho. Eu peguei e falei assim, sentado no meio-fio, esperando do lado de fora do consultório, esperando no bairro das Graças até, doutor Francisco. E esperando minha mãe para ser atendida, eu fui conversando com ele e falei assim, Marquinhos, meu filho, você não tem um sonho, um projeto? Se você quiser fazer qualquer faculdade, junta eu, minha mãe, meu pai, a Cassinha, a gente te ajuda você a estudar. Você não tem um sonho? Talvez eu esteja fazendo essa pergunta para você hoje. Você não tem um sonho, né? Ele pegou, olhou assim para cima, olhou para mim e falou assim, ah, Dorinha, eu tenho um sonho, mas eu nunca contei para ninguém. Eu falei assim, mesmo? Que sonho? Ele falou assim, ah, meus colegas gostam muito das minhas roupas. Toda roupa que eu compro, eles me pedem emprestado, depois quer comprar de mim, pede para eu ir comprar para eles, pede para ir com eles comprar. Então eu estava pensando em comprar roupa e vender. Cheguei até a olhar aquele ponto lá perto de casa que esvaziou e tal. Mas lá é muito grande, eu não consigo começar num lugar grande assim, não tem capital para isso. Eu falei assim, ah, então você tem vontade de ter uma loja? Ele falou assim, tem. Eu falei, pois então, nós vamos abrir uma loja. E nessa época, eu estava juntando dinheiro porque a luta continua, tá, gente? Ela não para, não, nunca para. Eu falei assim, eu estava juntando dinheiro para fazer minha pós-graduação, que eu cheguei a fazer lá em Lavras. Eu peguei e falei para ele assim, então nós vamos abrir uma loja. E de lá do consultório, eu procurei meu marido e ele me deu uma dica do um cômodozinho que tinha debaixo do comércio dele, que também é comerciante. A gente abriu uma portinha 3 por 2,80, onde ele almoçava no provador. Era pequenininha, a gente começou assim, a gente comprou X de mercadoria, foi em São Paulo, comprou X de mercadoria. Fui com ele a primeira vez, gente, lá é uma loucura, que lá é uma loucura, a gente assim, primeira vez morrendo de medo, a gente andava de mão dada, não sabia para onde ia, né? Não tinha internet como hoje, que facilita tanto. A gente foi com a cara e com a coragem, literalmente. E eu ainda estava trabalhando e criando meus meninos. E ainda não tinha feito a minha pós. Lá a gente fez uma compra X valores. Pouco. Não vou falar valores aqui porque fica chato assim. Mas X valores. Aí meu marido falou assim, isso foi num dia 12 do mês de abril de 2001. Aí ele falou assim, se até no final do mês vocês não venderem esse X aqui, vocês podem fechar porque não vai dar certo. Eu falei, você tá louco? Nunca que eu vou conseguir vender esse valor aqui. Ele falou assim, vai sim. Eu peguei e falei assim, quem dera. Gente, chegou no final do mês, eu tinha vendido mais do que aquele X.
Nós pegamos o dinheiro, ele voltou para São Paulo e a gente investiu, ele investiu um valor que ele tinha como é que chama que recebe? Seguro-desemprego. E eu investi mais um pouco e ele voltou em São Paulo. Chegou no mês seguinte e aquilo foi acontecendo. Durante um ano a gente trocou figurinha, né, que a gente chama. A gente investiu por mais 5 meses, pouquinho, né, bem pé no chão, porque eu sou muito medrosa, assim, eu sou muito correta com as minhas coisas, eu morri de medo de ficar devendo. Aí e ele também, ele mais ainda. Aí, quando chegou de 5 meses para frente, é que a gente começou a não precisar de investir. No final do ano deu pra gente fazer uma retirada. E eu lembro que a primeira coisa que ele fez foi, naquela época eu estava começando, ele falou assim, eu vou tirar minha carteira. E ele começou a fazer as aulas, aprender, né? Deu entrada aí na sua carteira. A loja ficou pequena, a gente ficou lá nesse ponto um ano. Depois a gente mudou para outro ponto mais próximo da minha casa, que era maior, que também era do meu marido, e a gente pagava aluguel, tá, gente? Não tinha dessa, não. O aluguel era como para qualquer outra pessoa. Mas com a graça de Deus, isso é bom a gente começar apertado, porque a gente não estranha depois. Ficamos mais nesse ponto um ano. Nesse mais um ano ele comprou celular, e ele foi conseguindo as coisinhas dele, né? E eu também tendo as minhas, a gente fazia só retirada no final do ano, porque durante o ano todo era só pagar ele como funcionário. E nessa época a gente já tinha uma funcionária meio horário junto com ele. Aí chegou num ponto onde a gente teve que escolher. Ou nós crescíamos numa cidade, numa loja, tendo uma loja de bairro onde teria que ter de tudo, vasilha, plásticos, tecidos, roupas femininas e masculinas, porque, uma coisa que eu esqueci, é que a gente escolheu, a gente não, ele. Isso é graças a ele mesmo, porque o casamento entre eu e ele como sócio foi perfeito, sabe? Ele escolheu a moda masculina, que é o que ele sabia comprar. Pra você ver como que a gente tem que ir fazendo as leituras, né, de vida pra gente entender. Ele falou, Dorian, que eu sei comprar, eu não fico à vontade para comprar feminino, eu não sei, se você não for comprar, eu só sei comprar o masculino. Então nós vamos abrir só a loja só de masculino. E ele, a loja então chegou a esse ponto, o faturamento estacionou, ficava só naquilo, a gente tinha que, né, não queria crescer. E para crescer, eu tinha que fazer isso. Ou a gente iria para o centro. Ir para o centro era tudo ou nada. Aluguel, um absurdo. Vocês não imaginam o que é um aluguel nesse centro dessa cidade. Olha que em outras cidades aí a gente fica sabendo até que são bem mais baratas. Aqui tá um aluguel de imóvel assim para loja, essas coisas, para comércio. É muito caro. Mas a gente garrei com Santa Terezinha, que é a nossa madrinha lá, e pedindo ela oração se a gente devia ir ou não, e decidimos. Ela me deu o sinal, vamos, mudamos, meu filho, com a cara e com a coragem. Começamos com a lojinha, pra você ter uma ideia, a loja não tinha nem vitrine na frente, os manequins ficavam na frente sem vidro. Era só um balcão, no fundo, um balcão grande que a gente tinha. Se você ver a foto de quando a gente começou e agora, você vê o tanto que a loja, assim, evoluiu. Mas foi tudo aos pouquinhos, tá, gente? Porque, assim, cada coisinha, cada móvel na loja, a loja é ADM Modas, vou fazer uma propaganda aqui, lá em frente do Sandoval, ali na rua Dr. José Gonçalves, né? Uma loja de roupa masculina. Tudo lá foi conseguido, assim, tem uma história. Aos pouquinhos, não foi nada de uma vez. Por isso, nos seus sonhos, não tenha muita pressa. Bem pé no chão, vai planeje, porque se você não traçar metas, não traçar objetivos, não planejar, você ir fazendo, como se diz, a Deus dará, como o pessoal falava antigamente, você corre sérios riscos de ficar frustrado. Então, aí está. Meu irmão hoje... a loja vai fazer ela tem 20 anos, vai fazer 21 em abril do ano que vem, tá com 20 anos. Meu irmão
conseguiu comprar carro, construir, né? Trocar de telefone, ter as coisinhas dele. Hoje ele tá casado, tá criando o filho dele, né? E é meu filhado, uma gracinha, vocês têm que ver. E ele, assim, claro, não tem nada, não é luxo, mas dá para ele vive bem, né? E ele fala, olha, ele tem uma casa, ele fala, ó, isso aqui é a minha faculdade. O prédio, né, onde são 3 andares ali, ele mora num, minha mãe no outro, e tá o outro para acabar, o terceiro, mas tá tudo encaminhado. E ele fala, ó, isso aqui é a minha faculdade. E ele foi convidado, tá, gente, para estar aqui, mas morre de vergonha, muito tímido. E isso também eu quero falar para você. É importante você olhar o seu perfil, como eu olhei, que gostava de conversar, gostava de matemática. Meu irmão olhou que ele gostava de roupas, comprar roupas, sabia comprar roupas, né? E uma das coisas que me chegaram e falaram, e eu cheguei também a pensar, não vou mentir para você, é que como que ele vai trabalhar, ele sendo tímido como era. Chegaram a falar, não vai dar certo, seu irmão é muito tímido. Gente, você não conhece meu irmão. O tanto que ele melhorou assim, a timidez, o tanto que ele aprendeu a negociar, a conversar com as pessoas, assim, o tanto que ele cresceu literalmente. Então, eu ainda, além da minha formação, eu tenho essa alegria, essa honra de ter juntado com meu irmão para a gente montar essa loja, né? É claro, nós estamos atravessando aí, estamos todos atravessando uma fase difícil com essa pandemia, mas estamos firmes. É claro que a gente não tem funcionário, é só ele e eu, né? Eu fico na retaguarda, trabalhando em casa, ajudando ele aos sábados, mas é ele que aguenta, ele que gerencia. A loja tem um perfil dele. Gente, se eu comprar um grampo e colocar lá, não vende. A loja tem a cara dele, vocês têm que ver. E todo mundo elogia assim, o bom gosto dele para vestir, os looks que ele monta. E eu tenho essa alegria de ter ajudado meu irmão também, né? E é isso, gente. A mensagem que eu queria, né, passar para vocês, compartilhar com vocês, um resumão aí, é que lute pelos seus sonhos. Corre atrás. Eu nem uso muito essa expressão correr atrás, porque ela tem que correr na frente, né? Mas foca, planeje-se, sabe? Planeja, renuncie certas coisas, que não dá para ter tudo nessa vida, que vai dar certo. E antes de tudo, muita fé em Deus, viu? Que confia nele, que tudo termina bem, tudo vai dar certo, você vai ver. Eu te desejo muito boa sorte nos seus sonhos, nos seus projetos, seja ele qual for, para qual sexo for, né? Para quem eu estiver falando, feminino, masculino, que for, gênero, você lute pelo seu sonho. Fé em Deus, pé na tábua, que tudo vai dar certo, viu? E igual deu para mim e dá para muita gente, dar certo, né? Pessoas vivem com isso, conseguem transformar vidas. De onde eu vim, eu posso falar que sou uma vencedora, com a graça de Deus. E você também vai ser. Eu te desejo beijo grande, fiquem com Deus. Tchau!